Bom, vou fazer o exercício 13 da lista de lei de Coulomb do Igor Kane. Ele fala que você tem duas esferas de diâmetros diferentes. Ele fala que o diâmetro da esfera A é maior do que o da esfera B. E aí ele passa cargas iniciais de QA e QB. QA 20 nanocoulomb e o QB neutro. Importante aqui você ter a soma, né, dos dois, das duas cargas, vai sempre permanecer igual, né? Independente depois de tocar ou antes de tocar, a carga vai ser sempre igual, a carga total, né? Então 20 nanocoulomb, beleza? E aí ele falou algumas informações, que você tem uma força de 7,5 10 a menos 6 newton a uma distância de 0,3 metros. Isso depois que você entra faz o contato entre as duas esferas A e esfera B. E a pergunta do exercício é: qual é a razão RA sobre RB? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que essa daqui é a chave do exercício. A carga ela vai ser sempre proporcional ao raio. Então aí você sempre vai colocar carga sobre o raio de cada uma das esferas que foram tocadas. Então se você rela três esferas diferentes ao mesmo tempo, seriam três fatores aqui, certo? QA sobre RA, QB sobre RB e QC sobre RC. Daqui a gente tira o quê? RA sobre RB, que é o que a gente está pedindo, nada mais é do que o QA sobre QB. Então, beleza, vamos guardar isso daqui para depois. Bom, fazendo conta né, com o que o exercício nos deu, coloquei lá força igual a K, QA, QB sobre D ao quadrado. A partir daqui, ó, eu tenho a força, o K eu já sei, e eu tenho o D, né, que é 0,3 metros. Eu só não tenho QA e QB. Então o que eu fiz? Isolei o produto QA e QB, né? Deu essa parada aqui e fiz as contas. Então o produto de QA e QB vai me dar 7,5 vezes 10 elevado a menos 17. E aí, ó, lembrando que a carga total, né, que é a soma do QA com o QB é de 20 nano, a gente monta um sisteminho. QA QB é igual a 7,5 10 a menos 17 e QA mais QB é igual a 20 10 a menos 9. Então aqui isolando o QA, ficou 20 10 a menos 9 menos o QB, certo? E aí então eu tenho aqui um valor de QA e eu substituí aqui, ó. Então apareceu 20 vezes 10 a menos 9 menos QB vezes o QB igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 17. A partir daqui eu abri, né? Então aqui eu fiz a distributiva e a gente vai cair uma equação de segundo grau. Caiu uma equação de segundo grau, aqui ela já está bonitinha, certo? Aí você vai resolver essa equação de segundo grau. Eu acabei resolvendo ela aqui. Eu achei dois valores possíveis para QB. Um vale 1,510 a menos 8 coulomb e o outro vale 0,510 a menos 8 coulomb. E agora, como que a gente vai saber qual dos dois valores é o do QA e qual o valor é do QB? Bom, se a gente ver aqui, ó, a gente tem que a carga total é de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb, certo? E como a esfera A é maior do que a esfera B e, de acordo com isso aqui, a carga tem que ser proporcional ao raio, só nos sobra uma alternativa, que é o quê? A carga do QB é igual a 0,5 vezes 10 a menos 8. Por quê? A carga total vale 2, certo? E como o raio da esfera A é maior do que o da esfera B, a esfera A tem que ter mais carga do que a esfera B. Então, se a gente coloca a carga B como sendo 1,5 10 a menos 8, só vai sobrar 0,5 10 a menos 8 para A. E aí, a carga do A vai estar menor do que a carga do B para esse caso. Por isso, eu escolhi esse caso, né? Então a gente vai ter o quê? A carga do B é igual a 0,5 10 a menos 8 coulomb, né? Como a carga total é 2 vezes 10 a menos 8, a gente consegue descobrir a carga do A.
né? A carga do A mais a carga do B tem que ser igual a 2 vezes 10 a menos 8. Então sobrou 1,5 vezes 10 a menos 8 coulomb para A. Então aqui agora faz sentido, né? Porque o A é maior do que o B, então o A tem que ter mais carga do que o B. A partir do momento que eu já descobri as cargas deles, aí eu volto para isso daqui que eu falei que a gente ia usar mais tarde, a gente vai usar ele agora, e vai ficar RA sobre RB igual a QA sobre QB. O QA 1,5 10 a menos 8, o QB 0,5 10 a menos 8, dá para cortar aqui 10 a menos 8 e vai ficar 1,5 sobre meio, que isso vai me dar 3. Então faz sentido, né? Porque o raio A é 3 vezes maior do que o raio B.